Salve, salve, meus queridos, professor Ricardo na área para trazer uma aula muito bacana aqui para vocês. Olha só, conceito de juros compostos é um valor adicional calculado em cima dos juros acumulados. Então aqui a gente já percebe uma diferença entre os juros compostos para os juros simples. Os juros simples, o que acontece? É incidido em cima do capital inicial. Aqui nos juros compostos você tem a incidência dos juros em cima do capital acumulado. Vamos lá verificar um exemplo para você entender. Vamos imaginar um empréstimo de R$100 aqui a regime de juros de 10% ao mês. Então observa o que aconteceu aqui no primeiro mês. Você tem 10% de 100 é igual a 10, 100 mais 10, você tem um montante de 110. Agora observa uma coisa importante que vai acontecer após o primeiro mês. No primeiro mês, os juros vai incidir em relação a esse capital que se acumulou. Tudo bem? E não no capital inicial, que era R$100. Então, nesse caso, você tem aqui, ó, 10% em cima de 110. No segundo mês, você vai ter um valor de 121. E agora, 121 para o terceiro mês, a regime de juros compostos de 10%, você vai ter um acúmulo de R$133,10. Então aqui você tem um exemplo de juros compostos. Agora presta bem atenção aqui, galerinha. Olha só. Essa fórmula aqui é a fórmula que vai te ajudar a resolver as questões envolvendo esse tema. Então vamos ter cuidado nela. Olha só. Você tem M é o montante, que representa o capital mais os juros. C representa o capital, no caso o capital inicial. Neste exemplo aqui seria 100. Esse 1 já é da fórmula, tá? Esse representa a taxa percentual. E esse T representa o tempo ou período que se passou ao longo da transação. Tudo bem? Agora, olha essa observação importante aqui, galerinha. Olha só. O tempo e a taxa percentual tem que ter a mesma unidade. O que quer dizer isso daí? Se o tempo tiver em mês, a taxa percentual vai estar em mês. Se o tempo tiver em ano, a taxa percentual também vai ter que estar em ano. Se você colocar esses dados na fórmula com unidades diferentes, automaticamente você vai errar o cálculo, tudo bem? Então anota no teu material que essa parte aqui ela é muito importante. Beleza? Bem, agora vamos resolver um exemplo para você verificar na prática como a gente trabalha essa fórmula aqui. Tudo bem? Vamos lá, gente. O exemplo vai aparecer para você aí na tela. E ele diz assim: um investidor aplica R$100 a juros compostos durante 2 meses. Determine o montante gerado sendo a taxa de 10% ao mês. Vamos primeiro tirar os dados do problema. Em seguida a gente fazer a nossa organização aqui, tá? Então eu tenho aqui os dados que o problema me forneceu. Você tem um investimento de R$100. Nesse caso, esse 100 aqui representa o capital. O tempo de 2 meses. Colocar aqui 2 meses. E agora você tem a taxa percentual de 10% ao mês. Então aqui, ó, 10% ao mês. E ele quer saber o montante. Determine o montante, certo? Então tá aqui os dados que o problema me forneceu. A fórmula que eu vou estar utilizando é esta aqui, certo? Vamos colocar a fórmula para lá. Eu tenho aqui M é igual a C 1 mais I elevado a T. Então, olha só aqui, galerinha, vamos entender a primeira observação aqui, tá? Quando você tem a taxa percentual de 10%, esse valor aqui você não pode colocar diretamente como o problema te forneceu, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar esse valor aqui, ó, para número decimal.
Como é que a gente transforma? É bem simples. 10% é igual a 10 sobre 100 na forma fracionária. E 10 sobre 100 na forma fracionária é a mesma coisa que 0,1, tá? Então, este 0,1 é que você vai estar utilizando para colocar aqui na fórmula, tudo bem? Então, deu o valor para você na forma percentual, olha só, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar na forma decimal, tá? Então, tá aqui, 10% é a mesma coisa que 0,1. Se fosse 20%, 0,2, 30%, 0,3, tá? Basicamente é isso. Agora vamos fazer as nossas substituições conforme o problema me deu. Então eu tenho aqui, ó, o montante que eu quero determinar, tá? O capital é R$100. Aqui 1, mais o I que representa a taxa percentual na forma decimal, que é 0,1. Então, vou colocar aqui, ó, 0,1 elevado a T. O T representa o tempo, que nesse caso representa 2. Tudo bem? Agora, vamos desenvolver esses elementos que estão na fórmula. Como é que a gente vai trabalhar? Olha só, M é igual a 100. Aqui você tem esse parênteses, tá? Então aqui você tem a soma 1 mais 0,1. Como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Olha, você pode vir aqui, ó. Eu tenho 1 e vou somar com 0,1. Olha só, aqui você coloca uma vírgula e um zero, baixa 1 e baixa esse 1. Na mesma linha aqui, ó, na mesma direção você coloca a vírgulazinha. Bem, aqui eu tenho vezes 1,1 elevado a 2, tá? 1,1 elevado a 2. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos desenvolver essa potenciação aqui. 1,1 elevado a 2 é a mesma coisa que 1,1 multiplicado por 1,1. Então, eu tenho bem aqui, olha, vou colocar nesta parte aqui 1,1 vezes 1,1. Aqui vai dar 1, aqui também e aqui também. Vamos somar esses elementos. Aqui 1 mais 1, 2 e aqui 1. Agora você presta bem atenção. Como você tem uma multiplicação envolvendo números decimais, é interessante que vocês confiram quantos números se tem depois da vírgula. Então eu tenho aqui, ó, um número depois da vírgula, dois números depois da vírgula. O que eu vou fazer? No sentido da direita para a esquerda, a gente confere dois númerozinhos aqui, ó, e coloca a vírgulazinha aqui, tá? Então eu tenho 1,21. Agora vamos desenvolver aqui o nosso cálculo. Aqui vou baixar o 100 vezes 1,1 ao quadrado é 1,21. Vamos fazer esta multiplicação aqui e você presta bem atenção nesse detalhe que eu quero mostrar para ti. Quando você faz 100 multiplicado por 1,21, observa esses dois zeros aqui, né? Então você vai ignorá-los e aí você faz 1 vezes 1,21 é igual a 1,21. Como você tem dois zeros aqui, olha, essa vírgula, ela desloca para lá, tá? Então, você tem um número, dois números, vírgula bem aqui e aqui zero, tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que o número formado aqui, ó, a vírgula saiu desse ponto para esse ponto aqui. O número formado é igual a 121. Tudo bem? Então, aqui, olha, o montante ao longo de 2 meses vai ser igual a 121. Tudo bem? Agora, olha só. Se ele pede os juros, como é que a gente ia trabalhar? Bem, se você tem um montante que é 121 e o capital inicial que foi 100, os juros vai ser o quê? A diferença entre esses dois valores. Não é verdade? Então, eu tenho aqui, ó, juros é igual
a montante menos o capital, tá? Então aqui, ó, montante 121 e o capital é igual a 100. Então juros 121 menos 100 é igual a 21. Tá aqui os juros da questão. Certo? Tranquilo? Agora eu convido vocês a resolver o segundo exemplo. Agora vamos fazer o segundo exemplo para você verificar outro detalhe da parte de juros compostos, tudo bem? Vai aparecer aí na tela de vocês a questão. Então olha só como fala aqui para nós. Um capital de R$ 2.000 esteve aplicado durante 2 anos no regime de capitalização composta. Calcule a taxa necessária para que possa ser obtido um montante de R$ 8.000. Então, galerinha, é o seguinte, ele quer saber a taxa percentual, certo? Vamos, em primeiro lugar, tirar os dados aqui do problema. Então, eu tenho aqui o capital inicial, que nesse caso foi R$ 2.000, tá? Em seguida, ele fala do tempo, o tempo são de 2 anos. Então aqui, 2 anos. O outro dado que ele nos dá é o montante. O montante é igual a R$ 8.000. E ele quer saber a taxa percentual. Lembrando que a taxa percentual é representada pela letra I, tá? Daqui da tua fórmula dos juros compostos. Então vamos lá. Olha só, gente. Preste bem atenção no que nós vamos fazer agora. Vamos pegar esses dados e vamos substituir aqui na fórmula, certo? Então, eu tenho aqui, ó, M é montante, R$ 8.000. Eu vou colocar aqui. Então, aqui eu tenho 8.000. É igual capital, 2.000, vezes 1, mais a taxa percentual, e é exatamente esse dado que eu quero saber. Então aqui é o I, e o tempo, 2 anos. Vou colocar aqui 2. Armei os dados aqui na fórmula. Agora você vai fazer o seguinte, olha só. Esse 2.000 aqui, ele está multiplicando, você vai passá-lo dividindo. Então vai ficar assim, ó. 8.000 dividido para 2.000 é igual a 1 mais I elevado a 2. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Vamos simplificar cortando esses 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. E aí, o que você observa? Você observa que a fração formada é 8 sobre 2, né? Que a gente já pode fazer a divisão. 8 por 2 é igual a 4. Isso aqui é igual a 1 mais I elevado a 2. Tudo bem? O que você vai fazer aqui nessa passagem? Você presta bem atenção que isso daqui é uma dificuldade que muitos alunos têm. Esse 2 aqui, gente, esse expoente, o que você vai fazer? Eu vou pegar, vou só colocar para cá essa estrutura. 1 mais I elevado a 2 é igual a 4. Eu só mudei aqui de posição. Agora, olha só. Esse 2 aqui, galerinha, que é o expoente, ele vai sair na forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais I é igual a raiz quadrada de 4. Olha só, o expoente, ele sai na forma de raiz e aí vai se transformar na raiz quadrada de 4. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos determinar a raiz quadrada de 4. Qual é o número que você multiplica entre ele mesmo para dar 4? 2, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Então aqui eu tenho 2 e vai ficar assim, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Vai ficar, vou apagar bem aqui, certo? E aí eu tenho assim, ó, 1
mais I é igual a 2. Eu quero determinar o I que representa a taxa percentual. Esse 1 que você está observando, ele vem para cá, ele é positivo, ele vai para lá com sinal negativo. Então, tem aqui, ó, I é igual a 2 menos 1, tá? Agora eu tenho aqui, a taxa percentual é igual, 2 menos 1 é igual a 1. Agora você presta bem atenção nesse detalhe aqui. A taxa percentual é igual a 1, só que esse dado aqui não é o dado finalizado, é o dado parcial. Por quê? Quando você chegar aqui, ó, na taxa percentual, sempre você vai ter que multiplicar esse valor aqui por 100, tá? Lembra que eu expliquei para vocês que no início, quando você tem a taxa percentual, quando você substitui aqui na fórmula, você tem que transformar para número decimal. Lembra disso daí que eu falei na parte introdutória? Então, quando você chega aqui, você vai chegar em número decimal. Então, para você transformar do decimal para o percentual, é necessário você multiplicar por 100. Não esquece desse detalhe, tudo bem? E isso vai estar lá em uma das alternativas. Estaria 1 em uma das alternativas no exemplo. Então, fica ligado nesse detalhe aqui, tudo bem? Multiplicando aqui, galerinha, 1 vezes 100 é igual a 100, né? Então, a taxa percentual é 100%. Qual é a unidade da taxa percentual? Vamos olhar aqui, ó. O tempo está em anos, né? Então, a taxa percentual vai ser ao ano. 100% ao ano. Tudo bem? Então, galera, anota esses detalhes, que isso daí vai ser muito importante para a tua preparação, beleza? Agora, vamos resolver a próxima questão que caiu na banca Banrisul do ano de 2023. Vamos lá. Muito bem, gente, vai aparecer na tela para vocês acompanhar. Vamos lá. Olha só como diz a questão. O investidor planeja ter um montante superior a 600 mil reais. E para isso, aplicou uma única quantia de 200 mil reais em janeiro de 2023, a uma taxa fixa de 12% ao ano no regime de juros compostos, conforme a orientação do consultor financeiro, indicado pelo gerente do banco, supondo-se que ele não faça mais nenhum aporte no investimento, o número mínimo de anos para ser atingido a meta por meio exclusivamente desse investimento é igual a alternativa A, 8, B, 10, C, 12 e D, 14 e 17. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar os dados que o problema nos forneceu nesse texto. Tudo bem? Vamos lá. O que a gente observa aí? A gente observa que o capital inicial do investimento foi de 200 mil reais. Então, o C aqui vai ser 200 mil reais. Certo? E ele almeja conquistar um montante superior a 600 mil reais. Então, o montante aqui, galerinha, vai ser igual a 600 mil reais. Tudo bem? Vamos lá. A taxa fixa é de 12% ao ano. A taxa representada pela letra I. Então, aqui vai ser 12% ao ano. Tudo bem? E agora, o que ele quer saber? O número mínimo de anos para ser atingida a meta. Então, se ele quer saber o número mínimo de anos para que essa meta seja atingida, ele quer que a gente determine o tempo. Tudo bem? E ele te deu alguns dados interessantes aí sobre log, né? Observa aí na parte dos dados que ele te forneceu. Tudo bem? Então vai ser muito importante esses dados porque vamos mexer com um logaritmo aqui. Então vamos lá, galera. Olha só. Vamos substituir esses dados aqui no problema. Lembrando que o meu objetivo é encontrar o tempo. Essa grandeza aqui na fórmula. Então vamos lá. Eu tenho aqui montante 600 mil reais. Eu vou colocar aqui, ó, 600. O capital 200 mil. Vou colocar aqui. Aqui você tem 1
a taxa percentual vai ser 12%. Lembrando que eu falei para vocês, quando o problema te fornecer 12% da taxa percentual, você não vai colocar este dado diretamente na fórmula, porque você vai errar, beleza? Primeiro você tem que fazer a conversão, a transformação do dado percentual para o dado decimal. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Presta bem atenção. Vamos transformar isso daqui para decimal. Eu tenho aqui, ó, 12%. É a mesma coisa que quanto? Que 0,12, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 12 e vai dividir por 100. Quando você divide 12 por 100, você vai chegar nesse valor aqui, tá? Se de repente você está com dúvida, olha esse macetinho que eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Simplesmente o que você vai fazer? Você coloca o número 12, tá? Se tem 2 zeros aqui, você vai colocar o quê? Você vai colocar a vírgula e um zero bem aqui, tá? Ou seja, 2 zeros aqui corresponde a 2 números depois da vírgula. Você já pode transformar direto, igual como eu ensinei para vocês, tudo bem? Então, esse dado aqui, galerinha, é que vai para a nossa fórmula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 0,12 e eu vou determinar o tempo, que nesse caso é o tzinho. Tudo bem? Agora vamos montar aqui o nosso cálculo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Esse 200, ele está multiplicando, né? Ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. 600 dividido para 200. Isso aqui vai ser igual. Vamos somar esses dois valores aqui, ó. Beleza? Mas olha só, vamos colocar logo direto para cá e em seguida a gente faz a somatória, para não confundir a tua cabeça. Tudo bem? Agora você faz a divisão. 6 por 2 vai dar 3. Isso aqui é igual. Aqui a gente vai somar agora, olha, 1 mais 0,12. Se de repente você tem dificuldade dessa somatória, você vem para cá, ó. Você vai fazer 1 mais 0,12, tá? Aqui você tem a parte inteira e aqui você tem a parte decimal. E agora aqui, olha, você só acrescenta 2 zeros e faz a somatória aqui, tá? Na mesma direção você coloca a vírgulazinha bem aqui, tudo bem? Então aqui, galerinha, eu tenho 1,12 elevado a t, certo? O que a gente observa aqui? A gente observa que não tem como a gente adiantar, não tem como a gente avançar com essa estrutura, tá? Com essa equação exponencial. Isso daqui é uma equação exponencial. Como é que eu identifico uma equação exponencial? Porque o expoente, que é esta letra aqui, ó, ela é a incógnita que eu pretendo determinar. Então é uma equação exponencial. Quando você estiver diante de uma equação exponencial, nesse formato aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar com logaritmo. Foi por essa razão que ele te deu os dados aí do valor do logaritmo, tudo bem? Vamos lá verificar como é que a gente vai trabalhar. Olha só, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer o seguinte, aqui, olha, vai ficar log, olha só, log de 3 é igual a log de 1,12 elevado a t, tudo bem? Então aqui, ó, log de 3 na base 10, não aparece o número aqui, subentende-se que é 10, e log de 1,12 elevado a t na base 10. Então vamos lá trabalhar agora. O que foi que ele te falou aí no dado? Quanto é log de 3 na base 10? É só você verificar aí nas informações que ele te deu. Então, galerinha, log de 3 na base 10 é igual a 0,477 é igual. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Olha só,
O nome dessa propriedade logarítmica aqui chama-se log da potência. O que quer dizer esse log da potência? Esse expoente que você está vendo aqui, ó, que é o t, ele vem para cá, para frente do logaritmo, tá? Então ele vai ficar assim, ó, t vezes, aí eu tenho aqui, ó, log de 1,12 na base 10. Tudo bem? Agora eu tenho aqui 0,477 é igual a t vezes log de 1,12 na base 10, ele te deu como dado aí, e vai ser quanto? 0,049. Tudo bem? E aqui estamos diante de uma equação do primeiro grau. Olha o tzinho que eu quero determinar, que é o tempo. 0,049 está multiplicando com t, ele vai passar dividindo. Então aqui, galerinha, esse carinha aqui, ele vai passar dividindo, tá? Como é que vai ficar isso daqui agora? Vai ficar assim, ó. T é igual a 0,477 dividido para 0,049, tá? Bem, vamos fazer essa divisão e a gente encontrando o resultado, vamos também determinar o valor do tempo desse investimento. Agora, o que que a gente observa? Olha, este número daqui de cima, você tem a vírgula e depois dela você tem 3 números, certo? Aqui você tem a vírgula e depois dela você tem 3 números. Sabe o que isso significa? Significa que você pode eliminar essa vírgulazinha aqui, formando o número 477 dividido para 49. Pronto. Feita essa divisão aqui, nós vamos encontrar o valor do tempo, tá? Eu vou colocar essa divisão bem aqui, olha, para a gente compreender melhor, tá? 477 dividido para 49. Pensa comigo aqui, gente. Olha só. Pensa comigo aqui. 49 multiplicado por 10 vai dar 490, não é isso? Então, 490 está próximo de 477. Mas passou, tá? Lembrando que dividendo é maior que divisor. Então, é abaixo de 10 aqui o nosso quociente. Então, abaixo de 10 vai ser quanto? Vai ser 9, certo? Quando você faz 9 multiplicado por 49, vamos fazer esse cálculozinho bem aqui, ó. Vamos lá. Fazer essa multiplicação aqui. 9 vezes 9 é 81, vai 8 fica 1. 4 vezes 9, 36. 36 com mais 8 vai ser igual a 44, tá? Então aqui 441. Vou colocar bem aqui 441. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 13, aqui vai dar 0. 36 é menor que 49. Eu acrescento um zero bem aqui e uma vírgula. Tudo bem? E agora, o que a gente observa aqui? A gente observa que vai dar números aqui, não é verdade? Então, esses números aqui, galera, significa dizer o seguinte para mim. Presta bem atenção aqui, ó. Que o tempo, nesse caso, ele é igual e aproximadamente quanto? Igual e aproximadamente 10. Tudo bem? Igual e aproximadamente 10. Então, logo, nesse caso, o gabarito seria a alternativa B, certo? Então, por que não poderia ser o 8? Porque deu quanto? Vai dar 9, e uma fração. Tudo bem? 9, uma fração. E esse resultado, 9, essa fraçãozinha aí, é muito próximo de 10. Como a questão quer saber o número mínimo de tempo para que ele venha atingir um montante de 600 mil, a gente subentende que o número mínimo é igual a 10 anos. Tudo bem? Já que a taxa percentual está em ano. Beleza?
Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito importante para o edital de vocês. Deixa teu like, comenta e principalmente você se inscreva no canal, que vai dar uma força muito grande para nós, beleza? Te espero na próxima aula.